28 ou 34. Pode começar, Chestão. Então vamos lá. Os endemoniados gadarenos. Quando chegou à outra margem, a terra dos gadarenos, 2 endemoniados saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles gritaram: "O que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo?" A certa distância deles estava uma grande manada de porcos pastando. E os demônios suplicavam a ele, dizendo: "Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos." Ele lhes disse: "Vão." Então eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada se lançou de um precipício ao mar, e morreu nas águas. Os que cuidavam dos porcos fugiram, e ao chegarem à cidade, contaram todas essas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram que se retirasse da sua região. Beleza. O pai saiu, mas daí eu vou falar aqui. Bispo, pode ler, bispo. Tá fechado o áudio, bispo. Perdão. Então, Lucas, do 8, 26 ao 39. E eles chegaram à terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando ele desembarcou, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não usava roupas, nem habitava em alguma casa, mas nos sepulcros. Mas, vendo a Jesus, gritando, caiu diante dele e disse em alta voz: "O que tenho eu para fazer contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu suplico-te que não me atormentes." Porque ele tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, porque frequentemente se apoderava dele e guardavam-no preso com correntes e cadeias, e quebrando os grilhões, era impedido pelo demônio para os desertos. E Jesus perguntou-lhe, dizendo: "Qual é o seu nome?" E ele disse: "Legião", porque muitos demônios tinham entre dele. E pediram-lhe para que não o mandasse para o abismo. E havia ali uma manada de muitos porcos pastando no monte. E pediram-lhe que lhes permitisse entrar neles. E eles lhes permitiu. Então, os demônios, saindo do homem, entraram nos porcos, e a manada correu violentamente a um lugar íngreme, para o lago, e se afogaram. Aqueles que os alimentavam, vendo o que havia acontecido, fugiram e foram e anunciaram na cidade nos campos. Então, eles saíram para ver o que tinha acontecido, e vieram a Jesus, e encontraram o homem de que havia saído os demônios, assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e eles ficaram com medo. E também os que tinham visto aquilo contaram-lhes como o possuído por demônios havia sido curado. Então, toda a multidão da terra ao redor dos gadarenos pediu-lhe para que se afastasse deles, porque estavam tomados por grande temor. E entrando ele no barco, retornou. E o homem de quem havia saído os demônios lhe pediu para que pudesse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: "Retorna para a tua própria casa e mostra quão grandes coisas Deus fez por ti." E ele foi pelo seu caminho, publicando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Rubão. A minha parte é Marcos 5, né? Isso, do 1 ao 20. Jesus cura um homem dominado por espíritos maus, é isso? Sim, sim. Tá. Deixa eu te perguntar, tem uma palavra que como que se pronuncia? É Gerasa ou é Geraça? Só para não errarem na hora. Tá sem áudio. Gerasa, Gerasa? mano. Ok. Isso, Gerasa. Então vamos lá.
Jesus cura um homem dominado por espíritos maus. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério, onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus, eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: Espírito mau, saia desse homem. Jesus perguntou: Como é que você se chama? Ele respondeu: O meu nome é multidão, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: Nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: Me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: Volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Maravilha. Então, não sei se vocês notaram, eu comecei com o texto mais sucinto, que é o de Mateus, depois o que é um pouco mais completo é o de Lucas, e o que é mais rico de detalhes é o de Marcos, tá? Então, na gradação, Mateus, Lucas e Marcos, nesse texto. Então, Marcos, ele é rico em detalhes, tá? E já vou recomendar para vocês 2 livros. O do Vailate, sobre demonologia, é o livro que tem mais... ele usa vários comentários a respeito de Marcos 5, tá? Foi o tema da dissertação de mestrado dele. E outro livro que vocês já leram, eu já indiquei, e alguns já leram, né? Outros ainda não, é o do C.S. Lewis, falando lá sobre a carta do diabo, seu aprendiz, falando do Vermilindo e o tio dele. Então, a gente vai dar uma abordada nessa situação, mal danado e vermelino, né? A gente vai dar uma abordada na questão desses espíritos, dar uma analisada meio mais en passant, para não aprofundar, porque a gente quer dar uma detalhada mais no capítulo 5 de Marcos. Tranquilo? Então, assim, primeiramente, antes de iniciarmos aqui no texto, a questão desses espíritos,
a questão principalmente dos demônios, né? A gente não vai achar praticamente nada no Antigo Testamento, tá? Praticamente nada. Você não vai achar possessão demoníaca no Antigo Testamento, porque talvez raramente a gente vê aquele texto lá do espírito mal vindo da parte do Senhor lá em Saul. Vocês lembram dessa passagem? Que daí Davi ia lá, tocava a harpa, ele saía. A gente vê também aquele espírito lá que enganou o rei, né? Que foi lá e foi na boca do profeta, né? Enganou o rei. A gente vê aquele outro texto também de Isaías, falando sobre Lilith, né? Que aí tem versão que traduz a questão da Lilith. Há quem diga que seria a primeira esposa de Adão no mundo pré-adâmico, né? Mas isso aí é mito, tá? Tem versão que traduz Lilith por fantasma, que era um demônio bem conhecido na antiguidade, na Mesopotâmia, como um demônio feminino e sensual que vinha atormentar os homens, né, à noite. Então, assim, a questão desses espíritos malignos, né, abrindo já para vocês aqui, a Bíblia, de fato, ela não diz a origem, tá? Infelizmente, isso aí vocês vão ver na maioria da doutrina, não diz a origem. Só para vocês terem uma ideia, até o século IV, esses demônios eram, na verdade, qual era o pensamento da literatura a respeito desses demônios? Eram os espíritos desencarnados dos homens maus. Quem defendia essa posição? O Joséfo, inclusive, cita isso, tá? Em Antiguidade Judaica, Justino Mártir, Atenágoras. Quem vai dar essa informação? O Craig Kinner, tá? Sobre o comentário cultural do Novo Testamento. Eu já citei ele para vocês também, para vocês comprarem. Ele cita esses três autores. E aí, só Tertuliano, por volta do século III, que já começa a tirar do enfoque essa doutrina, falando que, na verdade, esses espíritos, como demônios, seriam anjos caídos. Aí ele faz a exposição ali de Apocalipse capítulo 12, tá? E aí essa doutrina se fortaleceu a partir do século V com o João Crisóstomo, que foi professor de Agostinho, tá? Então, falando que, na verdade, esses espíritos maus eram anjos caídos. Então, isso que prevalece na doutrina. Embora, irmãos, há quem defenda, inclusive, hoje, na atualidade, claro, né, daí são teólogos que não são conservadores, né, que falam que os demônios são tanto anjos caídos como espíritos de homens maus, tá? Imagina, então, há quem defenda isso. Inclusive, o Champlin coloca na enciclopédia dele que ele fala que não dá para descartar essa hipótese, né? Daí fica complicado para a gente que crê na linha conservadora, tá? Para nós, então, pela doutrina que a gente segue, né? São anjos caídos mesmo. Livros apócrifos que falam a respeito. Aí o Kinner vai citar Ascensão, ou não, aí o Champlin vai citar Ascensão de Isaías e o livro de Enoque. E o Kinner vai citar um livro apócrifo também de Salomão, que fala sobre os espíritos imundos. Então, assim, que seriam os demônios. Então, cada cultura, irmãos, tinham as suas crenças em espíritos maus. Inclusive, a gente vai ver no texto, como sempre diz o Edno, você vai ler bolas de vezes e não vai entender o porquê daquele texto está assim, tá? Isso aí a gente vai ver e vocês vão notar. A diferença de você e de nós lermos a Bíblia com as lentes, tá? Com as lentes do primeiro século, ou do século que estava sendo ensinado, tá? Ou estava, principalmente, o Novo Testamento, primeiro século, e o Antigo Testamento desde a época ali de Moisés que escreveu. Mas a importância de você conhecer o contexto cultural, a gente vai entender aqui melhor na hora que a gente entrar no texto, tá? Agora vamos entrar no livro de Marcos. O livro de Marcos, como vocês conhecem, segundo Agostinho, ele é o resumo do livro de Mateus, né? E na verdade, para Agostinho,
desde Agostinho até o século XVIII, o livro de Mateus era o primeiro a ser escrito. A partir do século XVIII, muitos estudiosos colocaram como Marcos, né? Mas aí a gente segue a linha tradicional, colocando como Mateus mesmo, tá? Porque quem garante que Mateus viu o evangelho resumido de Marcos e expandiu, né? Só que os ensinadores que defendem que foi Marcos, eles falam que Marcos leu tanto Lucas quanto Mateus e resumiu o evangelho. Marcos, na verdade, fez, né, o primeiro evangelho resumido, e Lucas e Mateus expandiram, tá? Quem fala que Marcos foi o primeiro, entendeu? Mas, assim, é só uma discussão também rasa, né? Isso aí a gente pode ver numa outra ocasião. Outro detalhe de Marcos, que eu acho bem interessante, é que o evangelho, principalmente, aí a gente vai ver também o porquê, uma das explicações, o porquê que Jesus pergunta o nome do endemoniado, tá? E vocês viram também que tanto em Mateus e Lucas são, na verdade, um endemoniado e Mateus são dois, tá? Mas, assim, são questões que aí muitos céticos, né, falam, mas um fala dois, outro fala um, né? Então, isso aí também não é questão para a gente desacreditar das escrituras sagradas. Por quê? Porque Marcos deu mais ênfase ao endemoniado, que era mais ferrenho, mais usado pelo capiroto, tá? Então, isso aí podem ficar tranquilo com respeito a isso. Então, Marcos, a gente vai ver aqui, desde o primeiro capítulo, tá? Aí, se vocês estão com a Bíblia de vocês aí, eu só vou dar uma passada rápida, a gente vai ver ali que no primeiro capítulo ele já começa com a cura desse endemoniado em Cafarnaum, e aí a gente vai dar uma abordada daqui a pouco, tá? Aí, ali, a gente vê também no mesmo capítulo as curas, né, da sogra de Pedro e muitas outras curas, depois a cura do leproso. Então, a gente já, desde o primeiro capítulo, a gente vai ver a oposição ao evangelho que o próprio Marcos fala, né, que é as boas novas que Jesus está trazendo. No capítulo 2, a gente vai ver também, do verso 1 ao 12, a oposição do próprio grupo religioso, tá? A oposição ao evangelho do próprio mestre. No capítulo 3, quem que é a oposição? Lembra? Já fiz esse resumo para vocês. No capítulo 3, a oposição do evangelho do nosso mestre é a seus próprios familiares, tá? Vejam o verso 21 ali, do capítulo 3. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam, está louco, está demente, está fora de si. Então, isso aí a gente vê também no nosso ministério hoje em dia. Nossa própria família desacredita de nós que levamos essas boas novas, né? A gente vai ver também a partir do verso 31, o que Jesus fala? A minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, tá? No verso 31 em diante. No capítulo 4, a oposição, a gente vai ver ali, que daí a gente já vai entrar no 5, até as forças da natureza. Aí depois eu vou falar o porquê. Então, assim, a partir do capítulo 1, irmãos, ele já vai demonstrar que ele é diferenciado. O nosso Messias, ele é outra prateleira, outro patamar, como diz o queridão. Ele é fora da curva. Por quê? Agora, voltaremos ali no capítulo 1. Então, vocês estão com a Bíblia, né? Voltem lá. Capítulo 1, verso 21. Aí vai dizer assim o texto sagrado, o autor sagrado. Depois de entrar em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilharam-se com a sua doutrina, porque ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem que você é o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, que é isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. A fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções por toda a Galiléia. Então aqui, ó, o que aprendemos já nesse capítulo 1? O que aprendemos? Aprendemos que a autoridade de Jesus era diferenciada dos outros exorcistas, porque
porque na cultura judaica também existia exorcismo, na Mesopotâmia também existia exorcismo, e o mais legal de todos, né? Eu estou lendo na NAA, e eu creio que vocês também, né? A maioria de vocês está lendo na NAA. Aí, na NAA, no verso 23, vai dizer o seguinte: e logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, ao qual gritou. Então, assim, o que a gente percebe com esse texto? Assim, que o cidadão estava onde? Fora da sinagoga, né? Fora. E logo apareceu, né? Na NAA. Agora vejam a NVI, o que diz. Presta atenção. Justo naquele momento, na sinagoga, ou seja, dentro da sinagoga, o homem possesso do espírito imundo gritou. Então, irmãos, aí uma vez eu estava comando o Chestão aqui para dar só uma... Eu acho que o Chestão vai lembrar. Eu acho que tinha mais alguns outros irmãos que lembram dessa. E aí teve um cidadão, e a gente comentando, né, sobre o poder do mal, né, o poder do mal sobre o mundo de hoje, e falando da questão desse espírito mesmo maligno que entra e na verdade, se apodera das pessoas, né? E aí teve um irmão que, inclusive, é pastor, chegou e perguntou bem assim, mas o demônio entra na igreja? Não sei se o Chester lembra, né? O cidadão, inclusive, é pastor. Aí eu falei, não, sim, entra, inclusive, senta do teu lado, né? Se você duvidar. Então, nesse caso de Marcos, capítulo 1, o cidadão estava dentro da sinagoga. Não é um templo religioso, irmão. Não é uma igreja independente. Ele vai andar onde ele quiser. Onde derem brecha para ele, ele entra. Ele pode estar no louvor, tocando guitarra, violão, baixo, pode estar cantando, pode estar... Ele está em... Vocês vão ver. Isso aí a gente vai ver no texto, e principalmente em Marcos 5. Ele pode estar pregando, usando quem está pregando, pode estar no altar, ele pode estar em todo quanto é lugar. E aí, o que aconteceu? Todos, vocês vão ver que Jesus não quer edificar a fé dele, só quer deixá-los maravilhados. Uma outra questão que entra aqui, que a gente vai ver lá também no capítulo 5, é o seguinte: por que eles falam que nova doutrina é essa? Por quê? Aí o Kinner vai falar o seguinte, irmãos, que existiam duas formas de expelir os demônios. A primeira era assustando, imagine, você dá um susto, como diz o Saião, né? Uou, né? Dá um susto no demônio, e ele comenta isso aí, né? De assustar o demônio. E dentro dessa primeira, também de colocar ervas em algo quente para que saísse a fumaça e o endemoniado cheirasse e o demônio sentisse o cheiro e vazasse. Lembram do The Chosen? Quando Nicodemos entra lá para expulsar o demônio da Maria Madalena? Que Nicodemos está com... E é isso que é o incensário, né? É isso que era usado na antiguidade. E aí eles faziam vários rituais com respeito a isso, tá? E essa era a primeira, né? O susto e o incensário ali que o cidadão levava. E a segunda era clamar por um demônio maior que aquele, um maioral, tanto é que vocês vão ver, tanto aqui, quanto no capítulo 5. Vocês vão ver aqui, ó. O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio nos destruir? Sei muito bem que você é o Santo de Deus. Então, ele está invocando o Pai de Jesus para que Jesus não tenha autoridade sobre eles. Isso aí era... Quem ouviu isso de Marcos sabia o que esses demônios estavam falando. Então, aí a gente passa despercebido no texto, né? E passa, você nunca vai ver isso. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a gente não dá uma aprofundadinha na questão cultural, né? Então, assim a gente vai ver ali também no capítulo 5. E aí, o que Jesus faz? Jesus repreendeu: cale-se e saia desse homem. E aí, o que o espírito imundo fez? Vazou. Por quê, irmãos? Para Jesus não tem oposição. Muitos falam, né? O adversário, o inimigo de Deus. O inimigo de Deus.
o inimigo, o nosso inimigo, né? O adversário de nossas almas. Deus não tem inimigo à altura, irmãos. Pode ser o Satanás que for. Pode ser o próprio pai dos diabos lá, né? O diabo em pessoa. Deus não tem inimigo, tá? O Satanás é um ser criado por Deus. Então, ele é nosso inimigo, tá? Mas não de Deus. Então, Jesus não tem adversário à altura. Agora, saindo do verso 25, que a gente leu ali, né? Cale-se, saia desse homem. Para vocês terem uma ideia, aí vamos lá para o capítulo 4 agora. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. Então, assim, irmãos, uma outra hora a gente também dá uma meditada aqui no capítulo 4, verso 35 ao 41, mas vou dar uma passada rápida. Inclusive, o Vailate, ele vai falar o seguinte, que quando o barco está enchendo de água e Jesus estava dormindo, tranquilo, os discípulos acordaram e disseram, né, verso 38, mestre, não se importa que pereçamos? Aí, por causa do temporal que a gente vê ali no verso 37, né? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se. Irmãos, essa mesma palavra, acalme-se ou aquiete-se, é o mesmo verbo usado ali no verso 25 do capítulo 1. Há estudiosos que defendem que foi o próprio capiroto que levantou essa tempestade. E o Vailate, inclusive, diz, né? Eu coloquei um shortzinho dele esses dias sobre esse texto. E aí o texto também não define se é tempestade mesmo ou se é o próprio demônio. Quem defende que é o próprio Satanás que levanta essa tempestade, sabia onde Jesus estava indo, ou seja, porque ele ia atravessar e ia dar direto lá em Gerasa, como o Rubens perguntou, é Gerasa ou Gadara, né? Tá? Então, assim, ele estava indo direto, ele daquele lado ele saía. Aí, irmãos, aí entra, né, a questão, né, dos discípulos. Irmãos, e aí muitas vezes acontece com a gente a aplicação do texto aqui, para vocês entenderem. Muitas vezes falta fé a nós todos, né? A gente está passando uma dificuldade, uma tribulação, uma luta, pode ser financeira, pode ser familiar, pode ser psicológica, pode ser conjugal, pode ser no trabalho, pode ser em qualquer lugar. E a gente esquece que o dono de tudo, o autor, consumador e criador, está no controle. E aí vocês vão ver que Jesus mesmo, o autor, né, sagrado, coloca as palavras de Jesus ali, ó. 2 pontos, travessão, vamos passar para outra margem. Jesus já tinha falado que ia passar para eles. Ou seja, nós vamos passar para outra margem. Mesmo assim, faltou fé aos discípulos. Aí o próprio Jesus fala, homens de pequena fé, né? Porque Jesus já tinha falado, independentemente da tempestade que está até assolando, Jesus está com você. Jesus está comigo. Jesus está conosco. E Jesus tinha um objetivo. Esse objetivo era ir onde? E para o outro lado, e ao encontro do capiroto, de encontro ao capiroto e ao encontro do homem, na verdade, gadareno. Então, assim, ele atravessa o mar por uma vida, o mar da Galileia, embora seja, a gente sabe que não é mar, né? Mas o texto sagrado diz, para ele uma vida é muito importante. O Talmud diz, né? Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Lucas, o próprio Jesus, também fala, né, parafraseando esse texto, Lucas capítulo 12, que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, para Deus, muitas vezes tem lá aquele cidadão, aqueles drogados, aquelas prostitutas, e aí a gente não, aquele pessoal ali já não tem mais, graças a Deus que o nosso grupo aqui é coeso, é unido. Mas muitos dizem, não, mas aquele pessoal ali não tem mais jeito, aquelas fulanas ali não tem mais jeito. Aqueles bêbados ali não tem mais jeito, aquele ladrão lá não tem mais jeito, não vão no presídio, tá? Então, mas para Jesus não, é totalmente diferente. Aí ele na verdade, ele acalma a tempestade e aí ele chega em Gerasa. Agora a gente vai começar a nossa viagem, agora a gente vai entrar no nosso texto sagrado. Então, como diz aí os comentaristas, né? Então, aperte os cintos aí que vamos mergulhar no texto sagrado. Então, no verso 1, Gerazenos, né? Ele atravessa alguns que dizem da terra dos Gadarenos, né? Que era o lugar de Gadara. Lembrando que essa região era outro lado onde viviam os gentios. Depois vocês vão ver que existia a Decápolis, né? Que seriam as 10 cidades gentias.
No verso 2, ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio do túmulo ao seu encontro. Então, assim, Jesus, ele nem tinha descido, esse homem veio ao seu encontro. Esse homem vivia nos túmulos, né? Aí a gente vai ver, aí eu vou dar uma passada no Irsby com vocês a respeito desse texto aqui, ele vai comentar, eu achei muito top o comentário dele. E ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-la. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele. A ARC vai falar que prostrou-se e o adorou, tá? Então, vamos voltar no verso 2, que esse homem foi possuído e veio ao encontro de Jesus. Ele sabia quem era Jesus, irmãos. O demônio sabia quem era Jesus. Sabia quem era o Filho de Deus, tá? Então, outro detalhe. Vocês vão olhar ali no verso 35, que Marcos, no capítulo 4, que Marcos fala o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, tá? Ou ao anoitecer, Jesus tem esse encontro com esse cidadão aqui de noite, tá? Os comentaristas vão falar, inclusive o Kinner coloca que esse suspense, por quê? Porque é noite que o capiroto, aspas, trabalha, tem a permissão de trabalhar, tanto é que a gente conhece, né, que eles fazem sacrifício, quem trabalha do outro lado, né, geralmente é à noite, principalmente nas sextas-feiras, tá? Então, à noite, por quê? Porque é tudo escuro, é breu, tá? E aí, porque é trevas. Mas para Deus, irmãos, não existe trevas. Ele habita, a Bíblia vai falar que ele habita no meio das trevas. Para ele, trevas é luz, tá? E aí tem o texto do salmista, né, que o choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria vem pela manhã, ou seja, é a virada. Para quem serve a Deus, para quem é temente a Deus, não existe noite nem dia. Lembro também de um aforismo de Shakespeare, ele cita o seguinte, né, que não há noite negra que não amanheça, tá? Shakespeare diz isso, ou seja, uma hora ela acaba. Muito interessante, né? Então, a gente vê que onde tem a luz, as trevas, ó, ou eles expulsam a luz, ou eles são transformados pela luz. Nesse caso, a gente vai ver que eles expulsaram a luz, tá? Eles não aceitaram o Messias. E a gente vai ver o porquê. Então, aí o Irsby vai dividir esse texto em 3. São 3 poderes. O primeiro poder é do capiroto, tá? Que ele veio ali, o que ele queria fazer com esse cidadão? Só queria prendê-lo, dominá-lo, maltratá-lo, tá? Ele queria também deixar esse homem numa situação miserável que ele já estava. Outro poder que o Irsby chama, a sociedade. O que a sociedade consegue fazer? A sociedade aí a gente vai ver isso no que seria a sociedade ou o Estado, né? A gente vai ver isso em Lucas. O máximo que eles podem fazer é separá-lo, prendê-lo, mas a sociedade, o Estado, a política, o judiciário, o executivo, o que quer que seja, irmãos, não consegue transformar esse homem. Quem que você vai ver, nós vamos ver, que consegue transformar esse homem? Só Jesus. É só a verdade que transforma. Essa verdade é Cristo. Então, essas 3 forças, né? O capiroto, que só prende, que maltrata, que tenta fazer o que quer dentro da permissão de Deus. A segunda é a sociedade, que, na verdade, isola o cidadão. Vamos prender esse caboclo aí, porque, claro, a gente depende da sociedade por causa das leis. Aí a gente sabe, né? Na verdade, coibir, inibir o perverso. O próprio Paulo vai falar em Romanos 13 que não é de balde, não é à toa que vem a espada, que a lei é feita para os injustos, os que não praticam a verdade, tá? Isso aí a gente vai ver em Romanos 13, Paulo falando sobre que o homem tem que ser sujeito a toda autoridade. Mas com respeito a transformar o homem de dentro para fora, é só Jesus, irmãos. Só Jesus que faz. Então a gente vai ver ali. Então, do verso 1
do verso principalmente 3, vai falar desse homem guiado pelo capiroto, né? A gente vai ver isso no verso 3, a gente vai ver isso no verso 4, que nem as correntes prendiam ele, que ele despedaçava. Outro detalhe, irmãos, esse aí é o F.F. Bruce que vai falar, ele andava sempre de noite e de dia, ele estava sempre acorrentado, sempre atormentado, a vida dele era uma desgraça, tá? Da mesma maneira que ele andava à noite, nos lugares, bradando, e a sociedade tinha medo desse cidadão, ele também andava de dia. Então, assim, imagine essa alma angustiada esperando esse momento de libertação, tá? E esse momento de libertação está chegando. Então, por que ele andava nos túmulos e nos montes, tá? Nos túmulos, por quê? Aí a gente vai ver e vai entender o porquê depois, porque nos túmulos são os lugares que também são oferecidos sacrifícios. Não só na antiguidade, por causa do quê? Por causa dos mortos, mas também ordinariamente, tá? Vocês vão ver um monte de sacrifício, despacho, geralmente em cemitérios, tá? Isso aí é corriqueiro, isso aí é notório. E aí ele feria-se também com pedras. Irmãos, então assim, como o diabo não consegue destruir a imagem de Deus, que é o homem, mas ele tenta desfigurá-los. Ele tenta desfigurar o homem que é seu vassalo, que é seu escravo, que é seu capacho. O homem que está totalmente dominado por ele, ele faz isso, tá? Então, esse cidadão aqui se cortava. Por quê? Porque ele não tinha domínio próprio. E aí a gente entra no verso 6 agora. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele e gritando em alta voz no verso 7. Irmãos, então assim, demônio também adora. Demônio também levanta a mão nas igrejas. Demônio também toca no altar, também canta. Demônio também tira oferta. Demônio também está no meio da galera. Demônio também está em cima do púlpito. Irmãos, assim, se prostrou e adorou o mestre, tá? Então, infelizmente, o que falta para a igreja hoje? A igreja que somos nós, falta discernimento, tá? Dom de discernimento e também uma vida de jejum, de oração e de leitura da Bíblia. Essa vida santa, pia, separada do que tudo que não presta, essa vida nos diferencia. Infelizmente, daí a gente vê tanto no capítulo 1 do cidadão que estava dentro da sinagoga, como a gente está vendo aqui, o homem se prostra, o homem também se prostra, também dobra o joelho para orar. Eu também estou orando, só que a vida dele não condiz com aquela vida que ele leva naquele lugar sacro. A depender, pode ser a igreja que for, tá? Não estou, já enjoei de falar isso para vocês, a gente não está criticando placa de igreja nenhuma. Então, assim, aí o que ele fala? O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? É engraçado, né? Ele chama Jesus de filho do Deus Altíssimo. Onde mais você ouviram essa expressão? Lembram? Irmãos, lembrá-los. Quando Paulo entra ali, quando ele entrou de Atos 16, que ele vai passar, ele tem uma visão, aí tem um jovem que aparece para ele, né, e fala, passa a Macedônia e nos ajuda, que seria na Europa, e aí ele vai, aí primeiro ele encontra quem? Lídia, que é aquela empresária lá de púrpura, né, e aí ele fica lá, ela se converte, Deus abre o coração dela, ela recebe a palavra, quando ele sai, aí o próprio Lucas vai falar, e nós, como de costume, que eles iam orar, né? Então a oração tem que ser costume, irmãos. A oração tem que ser hábito, tá? Eles iam orar no lugar como de costume, e encontraram quem? Aquela menina, que era escrava, tá? E e o autor sagrado vai falar o seguinte, que ela falou, esses homens aí são servos do Deus Altíssimo, que vos anuncia a salvação. E o autor sagrado vai falar que ela não falou isso uma vez, falou isso várias vezes. Entenderam? Até o diabo sabe, irmãos. O adversário sabe quem é servo do Deus Altíssimo. O demônio gadareno sabia que Jesus era filho do Deus Altíssimo. Aí, vou falar de
uma situação que vocês conhecem. Eu tenho um amigo, né? E vocês sabem quem é. E aí ele leu o Novo Testamento e ele falou, pois é, Doc, até os demônios creem que Jesus é o Filho de Deus, né? E por que tem muitas pessoas que não creem? Imagine, porque ele sabendo que o mundo espiritual, né? O mundo espiritual reconhece a autoridade de Jesus porque muitos não reconhecem, principalmente ateus, agnósticos, não reconhecem que Jesus é Deus, que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é divino. Então, irmãos, os primeiros a testemunhar a respeito da divindade de Jesus são os demônios. Lembram do capítulo 1? Bem sei que tu és o santo de Deus, diferenciado, o santo de Deus, o escolhido de Deus. No capítulo 5, bem sei que és filho do Altíssimo. Atos 16, verso 17, esses são servos do Deus Altíssimo. Então, assim, o mundo lá fora, né, ou lá dentro, se você preferir, que não reconhece a Cristo, eles sabem quem ele é, que não reconhece ele como Senhor e Salvador, mas eles sabem muito bem quem são, né, o Deus Trino. Então, continuando, aí no verso 7, né, peço por Deus que não me atormente. Irmãos, o que mais nós aprendemos aqui? Tem versões que vão falar assim, que não me perturbe, que não me torture. Por quê, irmãos? Isso, o que aprendemos, que o demônio, ele não é onisciente, ele não conhece a nossa mente, eles não sabiam o que Jesus iria fazer com ele, tá? Então, quando orarmos, eu sempre falo isso para vocês, se é um particular, ore em pensamento, tá? Se é uma intercessão, pode orar em voz alta, mas se é um particular teu com Deus, ore em pensamento, porque o demônio não conhece o nosso pensamento, tá? Ele não conhece. Ele não sabia o pensamento de Cristo, tá? Da mesma maneira, ele não conhece. Por isso que ele fala, peça-me que não me atormentes, ou seja, viesse me atormentar antes da hora, né? Como a gente vê no capítulo 1 lá também. E aí, no verso 8, ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele, espírito imundo, saia deste homem. Então, Jesus lhe perguntou, agora a gente vai começar a entrar nos detalhes do texto sagrado, né? Qual é o seu nome? Ele respondeu, Legião é meu nome porque somos muito. E aí, no verso 10, e pediu-lhe com insistência para que não mandasse para fora do país, ou do lugar, ou da região. Então, assim, irmãos, por que Jesus pergunta o nome desse cidadão? Desse demônio que estava nesse cidadão. Detalhe, você pode anotar aí. É o único lugar que Jesus pergunta o nome de um demônio. Tá? Então, é o único lugar que Jesus pergunta. Tá? Em nenhum outro lugar, se vocês, nos evangelhos, vocês vão ver que ele não pergunta. Só nesse lugar. Então, assim, então vamos para as explicações. Primeiro, a primeira explicação. Ele pergunta o nome do demônio para demonstrar para o homem quem estava falando por ele. Para o próprio gadareno. Essa é a primeira posição. Porque não era o gadareno que falava, né? Não era o homem, sim os demônios. Legião, porque somos muito. Ele não falou porque sou muito, porque somos, seja, muitos demônios, tá? Uma legião romana era composta por mais ou menos 6.000 soldados. Então, aproximadamente tinha 6.000 demônios dentro desse homem. Então, assim, outro detalhe também, outra exposição, outra explicação. Ele pergunta o nome quem era esse demônio, por quê? Para demonstrar, irmãos, aos discípulos a oposição que ele sofria. Entenderam? Os próprios discípulos estavam com ele ali. Então a gente não tem só a oposição da religião no capítulo 1, do poder político no capítulo 2, dos herodianos, lembra? Não tem também oposição só da família no capítulo 3, da natureza também no capítulo 4, mas também nós temos oposição dos demônios, porque eles são muitos. Então, para demonstrar, a outra posição, e mais aceita, era para demonstrar aos discípulos a oposição que ele, não só ele sofreu, mas ele iria sofrer até o final da linha dele, né? Da missão dele. E aí o demônio, aí a gente, detalhe, irmãos,
há 3 pedidos nesse capítulo. O primeiro pedido dos demônios, para que eles não fossem mandados para fora do lugar ou da região, tá? O segundo pedido da cidade, das pessoas da cidade, que pediram com insistência para que ele saísse da cidade, Jesus, e o terceiro pedido do gadareno. Então, 3 pedidos nesse capítulo. Ele atende os primeiros 2, ele atende o pedido dos demônios, e ele atende o pedido da cidade, que ele acaba saindo do lugar. Mas por que ele não atende o pedido do gadareno, do jovem? Isso aí a gente vai ver no final da exposição do texto, tá? Então, vamos para frente. Então, marcaram, né? 3 pedidos nesse capítulo. Então, ora, aí no texto, né? Uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se no despenhadeiro para dentro do mar, onde se afogaram. Irmãos, então, assim, agora, aí, as questões, né? Por que esses demônios pediram para entrar nos porcos? Tá? Essa é a primeira pergunta. Por que Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos? Essa é outra pergunta. Por que Jesus permitiu que eles matassem os porcos? Essa é outra pergunta, tá? Então, são várias perguntas aqui que a gente vai procurar resumir as respostas. Primeiro, Jesus permitiu, porque aí tem as posições também, vou dar mais de uma, né? Ele permitiu para que eles entrassem nos porcos. Aí o Craig Kinner, ele vai falar que os demônios, que há na tradição demônios que têm medo de água, né, que não sobrevivem nas águas, e há na tradição também demônios que vivem na água, e há na tradição também demônios que morrem, na tradição à época, tá? Só que a gente sabe que demônio não morre, né? Demônio é espírito, tá? Então, há quem diga que os demônios foram mortos com os porcos, e a gente sabe que não, tá? Aí a gente volta à pergunta também, por que eles pediram para que... E aqui está bem claro, né? Que Jesus não deixasse, não tirasse eles daquele lugar ali, ou não mandasse eles novamente para o inferno. Então, essa primeira resposta eu vou passar para vocês rapidamente, porque cada região ali, não que exista, irmãos, demônio territorial. Um demônio fica no bairro lá da... Não vou citar os nomes, né? Porque senão você já... Não, eu moro nesse bairro, irmão. Aí um demônio fica no bairro alto, fica no bairro B, outro fica... Não, irmãos. Assim, demônio é igual crime organizado, sabe? Eles se organizam, né? Eles se organizam. Então, assim, ali, a explicação ali, que os comentaristas também dizem, é que era um lugar de cemitério, um lugar ermo, tá? Um lugar onde tinha deserto, e vocês vão ver também no texto anterior, que ele também saía e ia para o deserto, tá? Quando ele vagava ali, não só vagava no cemitério, mas também no deserto. Então, o lugar era propício para ele ficar ali, tá? Então, é onde o capiroto gosta de ficar. E aí, Jesus pega e permite, né, que eles vão para os porcos. Então, a primeira questão, Jesus, aí é a soberania de Deus, né? Aí os caras repetem, fazem outro tipo de pergunta, mas esses porcos não iriam morrer? Eles não iriam ser mortos de um jeito ou do outro? Eles não iriam lá para o restaurante do tio lá? Iriam, ou os predadores também não iriam. Aí os comentaristas que fazem esse tipo de pergunta, mas por que quando, se os próprios donos matassem também, aí ninguém ia ficar abismado, porque os donos mataram os porcos, daí vão, não, mas os porcos eram dele. Aí eles respondem, né? Os nossos amigos que falam da soberania, Jesus faz o que quer com a soberania dele, não importa. E não interessa para você, né? Não vou nem citar o texto, né? Mas não interessa para você o que ele faz. Então, na questão que ele permitiu. Só que assim, irmãos, agora tem uma tirada do Wiersbe, que ele vai dizer o seguinte, agora eu vou perguntar para vocês se vocês já pensaram dessa forma. Para o diabo, o que ele estava mostrando a Jesus? Para mim, esse homem não passa daquele porco. Então, eu vou entrar no porco. Ele comparou o homem, que é a imagem e semelhança de Deus, ao porco que vive no chiqueiro, ao porco que vive no lodo, na lama.
Então, para o diabo, tanto fazia estar no homem como estar no porco. Jesus, meu querido, eu permito, pode... Outro detalhe também, tá? Que ele vai e mata, né? Os demônios vão e matam os porcos, tá? E qual que é o problema disso? O problema que a gente já sabe. O diabo, ele destrói, o diabo, ele arruina, o diabo, ele mata, e todo mundo sabe disso, irmãos. Todo mundo. Até o satanista sabe disso. Eu coloquei um short agora esse dia, aquele cara ali que eu postei, amigo do Luciano, e aí ele falou, né, quando o cidadão mandou ele comer, o capiroto, o diabo, né, o demônio que seguia ele, mandou ele comer uma mulher, que era... Daí o demônio falou, não, essa pertence, ó, Deus cuida da gente na vida e na morte, irmãos. Pode ficar tranquilo. E aí o capiroto fala, não, se você tocar nessa mulher aí, eu te mato. Então, não, se existe alguém mais poderoso que você, então eu tô fora. Tô baixando a guarda e tô indo para o lado dele. Irmãos, então, assim, Jesus demonstra que pela permissão dele também, daí a explicação mais plausível que vi, eu vi tanto no Irde, no Kinner, no Bruce, falando assim, que Deus permite que esses porcos morram para o próprio gadareno ver o que estava dentro dele, o que o demônio fazia com ele, tá? O que o demônio fazia com ele. Então, Deus, o próprio Deus ali encarnado, permitiu que os porcos morressem para o gadareno ver, ó, do que eu fui liberto. Irmãos, pense na tua vida, penso na minha vida, pensemos nas nossas vidas antes de conhecer Jesus, o que éramos, antes desse Cristo maravilhoso nos libertar. Não gosto nem de pensarmos, não gosto nem de pensar na velha vida, tá? Então, isso serve para também nos refletir o que Jesus fez por nós, o que Jesus está fazendo por nós e o que Jesus fará por nós. E, além de tudo, dessa libertação maravilhosa, iremos um dia morar eternamente com ele. Aleluia. Esse Jesus é maravilhoso, irmãos. Então, assim, aí ele continua. E Jesus permitiu ir saindo, né? E a manada morreu no mar. Aí os que tratavam dos porcos, o capítulo verso 14, fugiram e foram anunciá-la na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeitos juízos, e o temeram. E os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. Irmãos, então, assim, aqui começamos a entrar já no final da exposição. O povo aproximou de Jesus porque viu esse grande sinal, tá? Eles viram o endemoniado que antes era dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo e tremeram. Irmãos, o texto sagrado de Lucas vai falar que ele estava assentado aos pés de Jesus, tá? Lucas, ele dá mais esse detalhe. Então, assim, nós só somos transformados quando estamos aos pés de Jesus, irmãos. Não tem pastor, não tem obreiro, não tem cantor que transforme o homem. Só o próprio Jesus, o próprio Deus encarnado nos transforma. Por meio do quê? Da leitura da Bíblia diariamente, por meio do quê? Da comunhão dos irmãos, por meio do quê? Da oração, tá? Por meio do quê? Do jejum. Isso nos transforma. Foi isso que transformou. Então, a Bíblia relata, o autor sagrado fala que ele estava assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Por quê? Porque eles estavam acostumados com o homem que estava o quê? Sempre caído na sarjeta, sempre sem roupa. Por quê? Porque o diabo, ele gosta de envergonhar o homem que é a imagem e semelhança de Deus. Ele gosta de desfigurar o homem que é a imagem e semelhança de Deus, tá? E o que ele faz? O que Jesus faz, irmãos? O diabo tira a roupa do homem, esfola o homem, maltrata o homem, castiga o homem. Jesus faz tudo ao contrário. O Jesus dá esse Jesus que lhe dão, ele faz o homem assentar aos pés dele, ele veste o homem e deixa o homem em perfeito juízo, tá? Então a gente vê em 2 Coríntios 5:17, né, que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o povo temeu não porque ele estava transformado, que era endemoniado, mas agora temendo, porque ele virou, agora ele é uma nova pessoa. Então, eles foram contar também
a respeito dos porcos, irmãos. Então, o que a cidade fez? Deus deu mais valor ao bem material, à vara de porcos, do que ao homem, tá? Então, a gente vê como está a sociedade, como estava a sociedade e como está a sociedade. Então, o que acontece aqui também? Eles falaram do homem, que tinha sido transformado por Cristo, mas também falaram pelos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Então, assim, duas situações. O Kinner, o Bruce, o Hendrickson vai falar sobre essas duas situações. Primeiro, que quando os exorcistas chegavam e faziam, na verdade, faziam um sinal desse tamanho, as pessoas, elas tinham medo do que ele fez, mas também tinham medo desse exorcista. Então, eles ficaram com medo desse Jesus maravilhoso. E também ficaram com medo do quê? Porque perderam a fonte de renda, que eram os porcos. A gente tem algum outro exemplo no Novo Testamento a respeito disso? Eu já acabei de citar o primeiro, que é Atos 16, que aqueles dois, os dois patrões lá, os patrões da menina lá, mandaram prender Paulo e Silas, por quê? Porque ela dava muito lucro, e quando Paulo expulsa o demônio dela, eles não querem saber que a menina é escrava, não, eles querem saber que eles acabaram com a fonte de lucro deles. Outro exemplo que a gente vê no Novo Testamento mesmo, e aí vocês vão ver que no capítulo 16, eles expulsam também Paulo da cidade, e aí a gente vai ver no capítulo, isso em Filipos, aí a gente vai ver no capítulo 18 de Atos também, 18 e 19, quando Paulo chega em Éfeso e começa a falar, e muitos se convertem e levam muitos livros, né, para ser queimados, e aí há quem se levante por causa da Diana, que é deusa dos Efésios, né? Inclusive os próprios amigos de Paulo pedem para que ele não vá no teatro fazer a exposição ali, temem pela vida dele, por quê? Porque os homens estão mais apegados ao dinheiro, aos bens materiais, do que a Deus, do que essa transformação que Deus faz na vida das pessoas. Tanto aqui expulsaram Jesus, tanto no capítulo 16 expulsaram Paulo, quanto no capítulo de Atos, tanto no capítulo 18 e 19 expulsaram Paulo. Tanto na questão lá em Filipos e também em Éfeso. Ele acaba indo daí para Mileto, né, no capítulo 19. Irmãos, e esse nosso Jesus é um queridão, por quê? Porque ele não obriga a você, a mim, a aceitá-lo. Lembram do texto de Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Tá? A partir do momento que abrimos essa porta, né, aí os irmãos calvinistas dizem, né, não, mas isso é mérito, né, irmãos? Por quê? Porque a gente vai ver aqui, no próximo texto, Jesus, ele vai ao encontro do endemoniado, né, para curar, para libertar esse cidadão. O autor sagrado de Lucas vai falar da questão da libertação dele. Marcos, ele não fala, né? E para mostrar como ele tinha sido salvo ou liberto. Mas a gente vai ver também que quando Jesus vai ao encontro dele, aí assim, ó, no verso 17, e eles começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Irmãos, em Mateus vai falar que toda a cidade, tá? Em Mateus vocês vão ver que toda a cidade pede para Jesus sair. E o que Jesus faz? Não me quer aqui, ó. Tchau. Jesus faz assim. Olhem no verso 18. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Ou seja, que deixasse segui-lo. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, vá para os seus parentes e conte tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que o Senhor Jesus tinha feito, e todos se admiravam, se maravilhavam. Irmãos, então assim, quando a cidade manda Jesus embora, Jesus vai embora. Quando você prega o evangelho para alguém e essa pessoa não quer receber esse evangelho, o que eu sempre comento com vocês, a gente tem que continuar só orando para essa pessoa, jejuando para essa pessoa. Não insista mais. Está aqui o exemplo. Jesus, não, vocês são escolhidos, a graça é irresistível, eu vou entrar em... Não, irmãos, ele não fez isso. Pode falar.
Então, no caso, o pessoal dessa cidade ali que não aceitou Jesus, expulsaram, mas ali tinha uns eleitos, já mesmo expulsando Jesus, uma grande maioria deles provavelmente foi para o céu, então. Pois é. Pois é, mais ou menos isso, porque assim, eles falaram assim, não, daí aí os nossos irmãos, né, eles vão comentar, não, era eleito só o endemoniado que era eleito, né, porque só Jesus só foi atrás dele. Só que assim, a gente vai ver o seguinte, né, brincadeiras à parte, mas a gente vai ver o seguinte, que Jesus, aí para resumir o capítulo, irmãos, Jesus vai ao encontro do endemoniado, escolhe o endemoniado, a cidade, daí ó, o silogismo, escolhe os porcos, o endemoniado escolhe Jesus, e Jesus escolhe o endemoniado, que agora é liberto para ser evangelista na cidade. Benção, né? Entenderam? Então, vou repetir. Jesus escolhe o gadareno, né? Primeiro. Aí a cidade, ao invés de escolher o gadareno e Jesus, não, escolhe os porcos, porque expulsam Jesus da cidade. O gadareno, daí, em sã consciência, escolhe Jesus porque ele quer segui-lo e Jesus o escolhe para ser missionário naquela cidade. Por isso que eu falo, irmãos, quando não quiserem ouvir mais, você, não me convide mais para o clube da Bíblia, para a oração, para a igreja. Tá, não, beleza. Mas Jesus sempre deixa uma esperança. E aqui os comentaristas são unânimes em falar que esse é o primeiro evangelista aos gentios. Por quê? Porque ele vai e anuncia Jesus. O detalhe mais interessante, irmãos, primeiro temos que testemunhar os nossos parentes, pai, mãe, tio, irmão, por quê? Porque lembram de Noé? Ele não ganhou ninguém, mas ele ganhou a família dele inteira, tá? Então, você ganhando a tua família, eu ganhando a minha família, já é o suficiente, mas a gente também tem que anunciar isso para fora. Então, para ver a aplicação desse texto, ele vai, primeiro proclama a família e depois proclama a cidade. E assim, irmãos, gosto de uma frase do F.B. Meyer, que ele vai dizer o seguinte, que a maior defesa em prol da Bíblia é o caráter que ela forma. O cara que era uma vida torta, o cara que era endemoniado, que vivia nos túmulos, agora está em sã consciência, está em são juízo, agora está bem vestido, está bem trajado, está com a barba feita, cabelo cortado, tá? Agora mudou a aparência, agora é uma nova criatura, agora é uma nova pessoa. Então, ele saiu daquele velho estado que ele tinha para um novo estado, tá? Então, assim, é isso que Jesus faz, é isso que Jesus faz nas nossas vidas. E outro detalhe interessante aqui desse texto, que eu vou passar pela questão o Kinner vai falar o seguinte, irmãos, que quando uma pessoa era possessa, isso nas culturas em si, ela perdia a consciência. Isso aí, o Kinner vai falar, e cita inclusive 2, 3 literaturas de narrativas, que as pessoas, quando eram possessas, elas perdiam a consciência do que tinha acontecido antes. Só que conosco, eu fico imaginando, irmãos, essas pessoas dessas culturas, quando pegam um texto desse, principalmente de Marcos, tá? Olha o texto, olha o detalhe do texto, e como diz o Hélio, né? Você vai ler bola de vezes e você não vai entender bolufas, né? Por que o autor sagrado faz isso? Né? Por que Marcos fez isso? Detalhe, irmãos, vai pegar no contrapé de todas essas sociedades, ó. Vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhe tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você, tá? Então ele foi e começou a proclamar de campo tudo que Jesus lhe tinha feito, ou seja, ele viu, testemunhou e falou do que tinha acontecido. Ó, eu era endemoniado, eu vivia nos túmulos, eu vivia nas cavernas, eu vivia nos desertos, e Jesus me transformou. Por isso que a multidão se admirava. Por quê? Porque o cara, além de sã consciência, ele lembrava o que tinha acontecido com ele. Temos um outro exemplo a respeito disso? Lembram de Daniel, capítulo 4? Nabucodonosor, que quando ele sai, ele fica como um bicho, cresce em pelo, unha dele, e depois, quando ele lembra, no capítulo 4, ele fala, há um Deus no céu. Ele lembra, ele volta, o próprio Deus. Então, assim, eu fico imaginando essas culturas pagãs
quando eu encontro um texto desse, de Marcos capítulo 5, encontro um texto de Daniel capítulo 4, fala, não, esse Deus é diferenciado, esse Deus eu tenho que seguir. Porque ele não só muda a pessoa, mas ele transforma, ele faz que a pessoa lembre do que ela vivia. Então, assim, da mesma maneira, fica muitas vezes, por que Deus não apaga na nossa mente o que a gente fez no passado? Para lembrar, da mesma maneira no lugar da arena, irmãos, para lembrar de onde ele te tirou, para lembrar de onde ele me tirou, para você lembrar do meu passado, tá? Para lembrar que agora eu sou uma nova criatura. Por quê? Porque se eu pensar em voltar para o passado, o que Pedro vai falar? Que a porca volta ao vômito, né? Onde na verdade, a porca lavada volta ao vômito, onde na verdade ela saía. Por quê? Porque volta ao estado original que estava. Mas esse Jesus, ele só deixa esse lampejo na tua memória, na nossa memória, para lembrar que saímos do Egito. Não pertencemos mais ao diabo, né? Que, como diz Paulo, éramos por natureza filho daí, né? Efésios capítulo 2, mas vindo ele, evangelizou a paz, né? Para os que estavam longe, para os que estavam perto e longe. De ambos os povos, de judeus e gentios, fez um. Maravilha, irmãos. Então, com esse texto aqui, e todos se admiravam, porque não só do evangelho que ele pregava, mas também da vida que ele tinha, e agora essa vida transformada. Então, o nosso maior testemunho, irmãos, como tem o Billy Graham, o Spurgeon, é a nossa vida. Então, se a gente não consegue pregar para todas as pessoas, seja um exemplo na tua casa, seja um exemplo na tua vizinhança, seja um exemplo no teu trabalho, na faculdade, seja uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa que ame o próximo, seja diferenciado pelo amor, ame as pessoas, faça o bem pelas pessoas, cuide das pessoas, ore pelas pessoas, aí vão falar o Chester, o João, o Rubão, o Gelson, o Jones, o Edno, o Arthur, né, e a Flávia, a Renata, são pessoas tementes a Deus, são pessoas diferenciadas, são pessoas de Deus. Ali vai um servo de Deus. Lembram de Eliseu? Quando a mulher chega e fala, eis que esse homem é um servo de Deus. Então, que falem isso de nós também. Então, para encerrar, essa é a nossa mensagem de hoje, e para vocês terem uma ideia, o que Jesus fez, para que lembremos, então, quem éramos e agora quem somos. Então, agradeço a oportunidade, meus queridos.